Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou Rodolfo e hoje nós continuaremos com o nosso estudo sobre leis morais no Livro dos Espíritos. Olá povo, rezemos. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta a mais um episódio do Cast dos Espíritos. Valeu, galera. Então, olha só, antes de começar, aquela lembrança de sempre, os episódios estão bem atualizados na nossa lista, nas nossas playlists lá no YouTube, graças ao trabalho do Valdir, e aqui no Instagram a nossa frequência é menor, mas nós mantemos aí o objetivo de lançar os episódios sempre no Instagram e ouvir as perguntas de vocês, ou ler as perguntas de vocês lá no direct. Podem comentar também nos episódios no YouTube, ok? Hoje nós vamos passar aqui em revista o tema da lei de adoração. Valdir, sobre o que e quais serão os pontos principais do trabalho que a gente vai fazer hoje, que a gente vai apresentar hoje. Bom, Rodolfo, nossa perspectiva de discussão hoje está de novo no Livro dos Espíritos, novamente numa das leis morais, hoje a lei de adoração. A revista Espírita, lá no seu início, esclarecia que o Espiritismo era uma doutrina, não uma religião. Portanto, pensado Kardec, ao refletir acerca daquilo que estava sendo descoberto e elaborado, o Espiritismo poderia ser adotado por cristãos, por judeus, por muçulmanos, por qualquer pessoa interessada no conhecimento para além da matéria e no contato com os seres humanos após a morte. Veja, ouvinte, você não tem duas religiões. Você tem uma religião e você tem outra fonte de conhecimento. E era essa a forma como Kardec pensava à época. De que era possível que um cristão fosse espírita tanto quanto que um muçulmano fosse espírita. A situação mudou ainda durante o período de Kardec, quando ele decidiu publicar um volume dedicado às reflexões sobre o Evangelho de Jesus Cristo, com base na Bíblia, que nós conhecemos como o Evangelho segundo o Espiritismo. Um fato importante é que o Espiritismo, seja considerado uma doutrina não religiosa ou uma doutrina religiosa, aborda questões sobre Deus e sobre a relação dos seres humanos com a divindade. Esse é o nosso foco para hoje. Falarmos sobre Deus, sobre a relação do humano com o divino. Rod, vamos começar contigo. Vamos falar sobre Deus porque Kardec escolheu o assunto Deus para abrir o Livro dos Espíritos. Então, embora o Espiritismo no começo não fosse uma religião, fosse uma doutrina, ele opta pelo assunto religioso mais fundamental para começar as suas discussões, que é falar sobre Deus. Então vamos começar abordando o que os espíritos expunham acerca do pensamento que eles defendiam à época sobre uma divindade. Primeiro, o que os espíritos pensavam sobre panteísmo e politeísmo. Ouvinte, são duas formas, talvez as mais antigas e mais tradicionais de compreensão acerca de uma divindade. E depois, Rodolfo, que você comentar para nós o que os espíritos achavam sobre panteísmo e politeísmo, qual é a visão dos espíritos, a explicação deles para o que seria Deus? Bom, eu vou sintetizar a minha resposta, começando pelo que eu acho que pode ser uma boa premissa, né? Não há grandes novidades no Livro dos Espíritos sobre esse assunto, né? Existe uma espécie de miscelânea de temas, e as escolhas que são feitas pelas respostas, as respostas escolhidas pelo Kardec, elas dão testemunho dessa miscelânea. Pode ser uma pista a favor, por exemplo, da ideia de que espíritos diferentes opinaram. Pode ser a favor da ideia de que as grandes tradições religiosas da humanidade, cada uma delas tem o que a gente poderia chamar de uma parcela de razão nas coisas, né? Quando você cita o politeísmo e o panteísmo, de fato são dois adversários. Nesse caso, não. Nesse caso, a ideia do Livro dos Espíritos é se contrapor de forma até veemente contra a ideia de um politeísmo e de um panteísmo, né? Pô, mas, Rodolfo, se o Livro dos Espíritos se contrapõe ao panteísmo e ao politeísmo, onde está a miscelânea? Então, o Livro dos Espíritos é um conjunto de depoimentos, obviamente, feitos por espíritos de cultura ocidental. Então, enquanto um depoimento feito por espíritos de cultura ocidental, ele é uma miscelânea. Me parece que o tom comum desses depoimentos é se opor às culturas religiosas orientais, né? Ainda hoje, muitas delas politeístas e panteístas, ok? Sempre foram e continuam sendo.
Moisés não inventou o monoteísmo, né? O primeiro monoteísmo que nós conhecemos é o zoroastrismo, e aí, como é uma religião que surgiu no Oriente Médio, fica aquela coisa de saber quão ocidental, quão oriental ele seria. Mas no Egito já havia monoteísmo no Egito, tem a história do Akhenaton e tal, então isso tudo precede o próprio monoteísmo que nós viríamos a conhecer depois com o judaísmo e o cristianismo, né? Bom, então, dito isso, deixando que isso é bastante claro, isso está no livro, né? Essa negação do que seria um ascetismo de inspiração oriental, por exemplo, chega a fazer o Kardec escrever comentários bastante duros, alguns até um pouco agressivos, né? Com relação a essas culturas de inspiração, literalmente culturas orientais. Tudo bem, dito isso, qual é a concepção de Deus, então, que caracteriza o Livro dos Espíritos? É uma concepção filosófica de origem grega transformada numa cultura cristã. Isso é bastante evidente. A famosa pergunta número 1, né? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas? Essa é a resposta para a pergunta o que é Deus, né? Ela é uma resposta aristotélico-platônica, platônico-aristotélica, enfim, neoplatônica, para ser mais correto, e, claro, aristotélica. Então, causa primeira é uma tese do Aristóteles e inteligência suprema é a linguagem desenvolvida pelos pensadores neoplatônicos em Roma, já no século II depois de Cristo, né? Então, inclusive esse termo inteligência é uma palavra usada por grandes pensadores romanos, em especial depois, mais tarde, o mais importante deles, um sujeito chamado Plotino. Essa origem filosófica foi assumida pelos cristãos medievais e virou teologia. Ela virou teologia por quê? Porque são afirmações muito fortes sobre a realidade a respeito das quais a gente não pode provar nada. Então, assim, tudo bem, parece uma boa, afinal de contas é muito difícil você fugir do seu horizonte de aprendizado cultural, né? Os espíritos morrem, as pessoas morrem, os espíritos sobrevivem à morte do corpo, mas continuam carregando suas origens em si mesmos, né? E aí, feito esse apanhado, a pergunta que se impõe, você fez no seu comentário uma digressão e depois concluiu com a pergunta, apontando para esse caminho. Escuta, tá bom, se nós temos 2, 3, 4, 5 boas ideias filosóficas que estão circulando há muito tempo e que vieram parar dentro do espiritismo, como é que elas convergem para uma religião estruturada, organizada, específica, que não é o catolicismo, que não é uma religião protestante, que não é... Então, isso, na minha opinião hoje, não devia ter acontecido, porque obviamente deu errado. Porque aí, para que isso aconteça, Valdir, você tem que diminuir a polifonia, você tem que calar algumas vozes. Você tem que enfiar aquelas opiniões dentro de um cânone, que foi o longo trabalho, por exemplo, que a Igreja Católica fez por meio dos concílios, né? E todas aquelas disputas, que a gente sabe muitas delas terminaram em muito sangue derramado, né? Então, bom, o Espiritismo não derramou sangue nos últimos 150 anos por causa disso, mas também não precisou, e sobretudo o Espiritismo brasileiro. A publicação do Evangelho segundo o Espiritismo é para mim, hoje, parte desse esforço. Para mim, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é como o resultado de um concílio, sabe? É assim, olha, a coisa surgiu aqui, as ideias estão circulando, né? Aconteceu isso no cristianismo, né? Quando as primeiras anotações evangélicas foram bater no norte da África, por exemplo, grandes pensadores africanos, como Orígenes, ou antes dele o Filo de Alexandria, né? Acho que o Filo de Alexandria é o primeiro a ser importante, é o primeiro filósofo, ele era judeu, mas a escrever já com algumas ideias cristãs circulando, assim, né? O mais importante para o cristianismo, sem dúvida, foi o Orígenes depois. Então havia um ambiente intelectual muito farto, muito rico, muito pródigo em teses, né? Muito interessante de ser bem conhecido. Então, esse ambiente intelectual do século I, II até o III, na história do cristianismo, ele parece, para mim, ele é semelhante ao Livro dos Espíritos. Porque aqui dentro, então, se eu tenho um pouco de Aristóteles, um pouco do Platão, um pouco dos neoplatônicos, e eu tenho aqui um flerte com algo que veio antes, né? Com o pitagorismo, os órficos,
Se eu tenho aqui algumas perguntas ou algumas partes do livro que flertam, que discutem, né? Que chegam a dizer, olha, isso aqui pode ser entendido desse modo, mas cuidado, né? Vocês sabem, isso não é a realidade. Mas é um bom jeito de se aproximar dela. Por exemplo, essa é uma afirmação que não pode ser canônica, ela não pode ser rígida, ela não é rígida, ela não pode ser dogmática, certo? As leis morais, né? A gente falou disso no episódio de introdução. O Kardec apresenta uma lista de supermercado de valores para os espíritos, eles dizem, tá bom, beleza, mas tão ligado que isso daí não é o bastante, né? Tão ligado que a realidade não é isso. Mas dá um jeito de se aproximar dela, igual os atributos da divindade, mesma coisa. Pronto. Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tende a matar essa polifonia. Ele mata essa diversidade, entendeu? Ele é como resultado, o produto de um concílio que tinha a finalidade de eliminar essas visões mais amplas, diversificadas. E aí Jesus é o criador Jesus é a Trindade, entendeu? E aí Jesus ele não é só o Consolador, ele no Evangelho, a voz do Evangelho é de um Deus Criador encarnado, ele é o Ser Supremo. Alguns ouvintes podem até dizer, não, Jesus é o modelo moral e só, não é a voz dos comentaristas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós saímos, porque a maior parte dos comentaristas espirituais que o Kardec escolhe para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo são bispos, cardeais, né, e etc. O nosso não, né? No meu caso, não. Mas o querido Emmanuel, da comunidade espírita brasileira, alegado mentor espiritual de Chico Xavier, por exemplo, no livro Deus Conosco, eu vou me lembrar o nome do livro, que conta a biografia dele, tem lá as 80 vidas do Emmanuel, em todas ele foi um padre, né? Em 2 ele foi santo. Então assim, os espíritos que estão ali são todos católicos, tradicionais, fazendo esforço, de novo, de convergir aquele monte de ideias para dentro de uma tradição específica. Então, do Evangelho para frente, tem uma religião. O Livro dos Espíritos não parece, a meu ver, advogar uma religião una, como se fosse um trilho em cima do qual você tem que andar e dele não pode sair. Ok? Então acho que seria um bom tom para essa conversa, né? Peraí, eu posso assumir práticas de respeito e adoração a um princípio inteligente, ou eu devo falar mentalmente com um Deus Pai Criador de tudo, que enviou Jesus para nos guiar diante das trevas, e se eu não ler os evangelhos, eu estou perdido. Eu acho que é um pouco por aí. Então existem para mim não só 2 espiritismos, existem 2 momentos fundadores no que nós chamamos de espiritismo. Um vai até o Livro dos Espíritos e o outro segue dali para frente. A diferença é que foi o próprio Kardec quem esteve no controle das 2 etapas, né? Não houve 300 anos de espera, né? Esse é um ponto polêmico sobre o qual a gente vai acabar tendo que discutir. Eu vou voltar a esse ponto, Rodolfo, daqui a pouco, porque você me sugeriu uma curiosidade interessante, mas antes o Dayan tem que intervir para nos apresentar e comentar o que ele acha acerca do que os espíritos dizem que nós podemos conhecer da divindade. Beleza, Valdir. Eu estava ouvindo o Rodolfo aqui com muita calma, muita atenção, e eu estava imaginando como é que ele ia, para onde que ele ia, porque, enfim, há muito tempo eu acho que a gente imaginava, quando éramos mais jovens, que eu, pelo menos, com certeza, que essa ideia, né, de Deus, ela era sensacional, né? Uma inteligência, portanto não tem forma, não é um velho da nuvem, e que é fonte de todas as coisas. Então, um ser ou algo absolutamente abstrato, que viveria única e exclusivamente nas nossas ideias, porque nós não teríamos condições de conceber isso. Mas eu achava que isso era um negócio do espiritismo, né? Aí depois você vai descobrindo que não, que essa ideia não era nova, que ela foi requentada na Idade Média e que ela vinha, como tudo basicamente vem, da Grécia, com algum refinamento ali em Roma, né? Mas enfim, onde tudo começou para nós. Deixa eu só fazer uma observação para o nosso ouvinte não ficar achando que a gente é eurocentrista, né? Como tudo o que é relativo ao cristianismo. Ah, sim. Perfeito, perfeito. As suas ideias fundadoras, a sua linguagem, aos seus horizontes. Sim, não podia ter vindo de nenhum outro canto a não ser da Grécia ou do norte da África, em rejeição à Pérsia.
em rejeição, obviamente, à filosofia e à cultura politeísta dos persas, né? E claro, de alguns do Egito. Ninguém sabia nada sobre a África negra, né? Portanto, quase nada à época. Então, sim, Dayan, aí com relação ao cristianismo, tudo viria de lá e tudo é um requento constante, né? Requento, existe isso? Exato. Vamos requentando e tal. E aí você fica um pouco, assim, decepcionado, mas a gente vai vendo que, já na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec deixa isso claro, né? Que uma base filosófica, ela é socrática e platônica. Então, assim, não deveria ter sido uma surpresa, como foi, e várias outras coisas. Mas, enfim, entrando na pergunta que você fala, né? E aí, refletindo ao longo desse tempo, pensando inclusive nesse conceito de inteligência, né, a essa sua pergunta, o que podemos conhecer de Deus? Eu acho que a resposta só pode ser nada. Os Espíritos nos dizem, né, que nesse estágio em que nós nos encontramos, nós não somos capazes de compreender a natureza íntima de Deus. Eles nos dizem também, entretanto, né, que pelo pensamento, né, usando aí a nossa faculdade de pensar, nós poderíamos compreender algumas de suas perfeições. Eu particularmente tenho minhas dúvidas quanto a isso, porque o meu raciocínio ele é bastante simples. Como um ser limitado e imperfeito, como nós, pode vislumbrar ou pode de fato compreender algo que é perfeito e algo que é ilimitado ou infinito? Me parece que nós não temos a menor possibilidade de fazer isso. Porque, assim, aquilo que nós chamamos ou aquilo que nós imaginamos ser a perfeição, na verdade é apenas uma compreensão limitada e, por óbvio, imperfeita das coisas. Porque não me parece que um ser imperfeito possa compreender o que é perfeito. Então, a partir daí, os espíritos, embora nos digam que pelo pensamento, né, pelo raciocínio, nós possamos compreender algumas dessas perfeições de Deus, eu particularmente acho que nem isso nós não somos capazes de fazer. Kardec afirma para os espíritos, né, ele traz uma lista, assim como fez em outras oportunidades, Rodolfo acabou de citar também, e nós já comentamos em outro episódio, ele faz uma listinha e apresenta para os espíritos, né? Ele afirma: Deus é eterno, é infinito, é imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, né? Ele faz a listagem dele, com base na sua compreensão, com base no seu pensamento. E pergunta aos espíritos se isso representaria os atributos de Deus. No que eles respondem, né, que do nosso ponto de vista, sim. Do nosso ponto de vista, o quê? Limitado. Do nosso ponto de vista imperfeito. Isso poderíamos dizer que são atributos da divindade. Mas eles deixam claro que isso ocorre porque nós acreditamos que Deus, por ser um ser, né, perfeito, que tudo sabe, que tudo concebe, ele tem que possuir no mais alto grau, ou no grau supremo, todas as perfeições, certo? Mas eles deixam claro que nem o mais inteligente dos homens teria meios e nem a linguagem para exprimir os atributos de Deus. E por que isso? Aí nós voltamos para o que eu disse lá no começo. Porque nós somos limitados e imperfeitos. Portanto, nós não podemos conceber o ilimitado e o perfeito. Hoje, sinceramente, para mim, não digo hoje, mas já há algum tempo, eu já nem perco mais o meu tempo. Eu acho que é inútil, sinceramente, ficar pensando e refletindo a respeito da natureza ou mesmo da existência de algo que nós designamos como Deus. Porque se eu não tenho como alcançar, pelo menos no estágio em que nós nos encontramos, né, a menor compreensão do que seja isso, se os espíritos já deixaram claro que isso para nós é inalcançável, sinceramente, para mim, é uma perda de tempo.
Quando for o momento, né? Ou seja, este não é o momento para refletir sobre isso. Quando for o momento, ou seja, quando nós tivermos mais capacidade, tivermos avançado mais, talvez aí eu volte a refletir sobre isso. Por hora, eu já nem perco mais meu tempo de tentar compreender. Acho, sinceramente, que essa lista que o Kardec coloca, ela nos dá um rumozinho, assim, para a gente não ficar perdido, mas, assim, me parece muito longe da realidade. Então, sinceramente, não imagino, não creio que nós possamos realmente conhecer absolutamente nada de Deus. Estava ouvindo vocês falarem aqui e pensando que talvez os espíritas cometam um equívoco na reflexão sobre Deus, pensando que a compreensão da divindade é a mesma compreensão que se pode ter sobre um átomo. Então, que não importa muito se o analista é chinês, africano ou sul-americano, o resultado matemático do átomo é o mesmo. A descrição matemática do átomo é a mesma. Mas, ouvindo vocês, eu fiquei com a sensação de que a compreensão de Deus é cultural. E por ser uma compreensão cultural, ela acaba se alterando conforme os elementos fundadores e delimitadores da compreensão de cada comunidade. Então, aqueles que nascem numa certa comunidade no Oriente Médio, se forem muçulmanos, terão uma certa visão de Alá, ou de Deus como Alá. E se eles forem muçulmanos de outro lugar, essa visão de Deus como Alá pode ser diferente também, pensando em xiitas e sunitas, por exemplo. Mas, como nós não sabemos muito aprofundadamente acerca do que as outras culturas pensam acerca dos seus respectivos elementos divinos, eu vou fazer uma pergunta de curiosidade para vocês dois, que nem estava no nosso roteiro. Vocês acham que o Deus espírita é o Deus cristão? É o Deus do católico? É o Deus do protestante? É o Deus do neopentecostal? O Deus espírita é esse mesmo Deus? Rodolfo? Ô Valdir, quando você pensa no espiritismo do Divaldo, sim. O divaldismo, ele propaga isso, né? O que é a gente vai gravar um episódio, se tudo der certo, e se eu conseguir terminar de pautar, sobre esse fenômeno cultural que eu tenho chamado de divaldismo, né? O que é o divaldismo nesse sentido? Ele é um desses esforços de trazer essas ideias espíritas na origem para dentro da tradição cristã dominante, hegemônica. O Chico Xaverianismo, né? Eu encontrei outro dia na internet um sujeito que falava em chiquismo, mas chiquismo não tem condição, né? Ele falava em Chico Xaverianismo. Chico Xaverianismo eu acho que é uma expressão mais aceitável. O espiritismo brasileiro, de Bezerra de Menezes pra cá, faz isso aí que você tá dizendo. Converte a crença em Deus do espiritismo do Livro dos Espíritos numa crença cristã tradicional, entendeu? Existe um esforço conciliar, cultural conciliar, de trazer a crença pra cá. Você falou, olha, toda a crença em Deus depende da cultura das pessoas. Vê, eu queria só ressaltar o seguinte, isso já é uma posição filosófica, entendeu? Em filosofia a gente faz isso, né? A gente primeiro tem que identificar as posições corretamente, né? Então, quando você fez essa afirmação, você já está se posicionando. Eu hoje, hoje, e como consequência dos estudos filosóficos dos últimos 150 anos, concordo com essa afirmação. Acho que não é possível conhecer qualquer coisa pensando que você poderá atingir um lugar nenhum de referência. E mesmo no caso da física e da matemática, por exemplo, as ciências mais abstratas, né? Se esse lugar não for uma cultura, é uma linguagem. E nós não conseguimos pensar fora da linguagem, e qualquer pessoa que gaste o tempo dela tentando provar o contrário só está provando a tese. Ela tá falando, ela tá usando conceitos, né? Ela tá trazendo pensamentos à vida por meio de uma gramática e etc. Logo, isso explica o que o Dayan estava dizendo. Quando o Dayan diz assim, olha, eu não posso conhecer a intimidade, os espíritos já disseram que é uma das partes mais sofisticadas do Livro dos Espíritos, são justamente as primeiras 20 e tantas perguntas. Os espíritos já foram claros. Vocês vão se esforçar, mas não vão alcançar essas ideias, até porque as limitações do mundo em que vivem, por exemplo, impõem a vocês restrições, como a da linguagem. E aí vem o problema da mediunidade, assim, mas se eu estiver dando passividade para o espírito que veio de outro planeta, e daí ele vai ter que falar através de você, ele não vai poder manifestar a mente
pura que veio de outro canto, caso ela de fato exista. Beleza? Esse é um ponto que eu queria dizer. Com isso, Valdir, eu espero ter respondido sua pergunta. E lembrar ao Dayan o seguinte, fazendo um breve comentário, né? Como as teologias tradicionais respondem a esse desafio, né? Dayan e Valdir, né? Eu queria trazer isso à tona. Por quê? Porque trazer isso à tona vai ajudar a entender o Espiritismo hoje. Como o Espiritismo hoje é uma luta terrível para encaixar as ideias originais dos Espíritos dentro do horizonte cultural cristão tradicional. Isso está em Tomás de Aquino, desde 1200. Né? Nós somos seres finitos, não podemos compreender o infinito, isso é lógico. Tá, então como a religião é possível? Deus, em sua soberana bondade, se apieda da nossa inferioridade e se revela para nós. Ele nos diz como ele é, ele se nos dá a conhecer. Bonito isso, né? Ele se nos dá a conhecer e ele, inclusive, não só se manifesta de uma forma que a gente possa compreender, mas nos dá instruções claras sobre como devemos conhecê-lo e adorá-lo. E, claro, obedecê-lo. É a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, lendo a Bíblia, você pode conhecer o que é incognoscível. A minha pergunta para os ouvintes, claro, para a nossa pequena mesa de debates, e para os ouvintes, a pergunta é: vocês acham que é possível interpretar as obras básicas do Espiritismo do mesmo modo? Como se, somadas, as obras da codificação de Kardec deveriam ser entendidas do mesmo modo? Como uma revelação sagrada que se impõe ao nosso entendimento para nos ajudar a transcender esse abismo entre o que é possível e o que não é possível, e seguindo essas obras, teríamos, portanto, um guia fiel da realidade divina. Trocando em miúdos, a gente tem que ler e obedecer ou não? Porque o que um fiel tem que fazer com relação à Bíblia ele pode ler, pode interpretar, né? Daí o protestantismo, ele pode fazer isso por ele mesmo, ele pode fazer um monte de coisa. Mas aquilo é a palavra divina e isso ele não contesta, viu, Dayan? Ao fim e ao cabo, eu sempre tenho dito isso muito em aulas, às vezes, todo pastor evangélico de uma igreja pequena perto da sua casa, que frequentou um semináriozinho, mesmo que ruim, sabe que os evangelhos não foram escritos pelos apóstolos, sabe que a gente não tem nada original dos evangelhos, ninguém sabe o que Jesus disse, nem como ele viveu exatamente. Todo pastor sabe que a paixão de Cristo é uma peça de teatro, não é uma realidade. Todos eles sabem. Historicamente falando, qualquer semináriozinho online ensina isso. Qualquer. Como é que eles resolvem esse problema, Dayan? Então como? Então minha fé está em risco. O que eles fazem? Eles assumem que o que eles têm é uma verdade. Então eles colocam a fé acima da razão. Por isso que teologia não é conhecimento válido. Por isso que não tem filosofia no Espiritismo, Valdir, se ela não respeita esse limite. Se ela não respeita esse limite, não tem conhecimento racional. Acho que o nosso problema, assumindo que essa doutrina seria racional, podemos ter para com ela um comportamento religioso, entendendo por comportamento religioso, colocar em algum momento a fé acima da razão. Mas a fé tem que caminhar com a razão. Beleza, pode. Para mim, eu também acho que pode. Mas em algum momento você coloca a fé acima da razão. Se você faz isso, então você é um religioso tradicional, entendeu? A meu ver, não é o que o Livro dos Espíritos propõe. Quando você estava falando ali, Valdir, iniciando, eu lembrei imediatamente de um livro. Eu acho que o título dele, inclusive, é Deus, do Reza Aslan. Ele já faz uma advertência de saída do livro, dizendo que ele não tem a pretensão nem de provar a existência nem a inexistência de Deus, senão trazer, né, um vasto registro histórico da presença dessa concepção nos mais diversos estágios da humanidade. Daí você pode tirar as conclusões que você quiser, como, por exemplo, Deus, né? Nós temos essa concepção desde sempre de Deus, adoramos algo que nós chamamos de Deus, a humanidade, ou que desde sempre nós criamos e inventamos uma coisa para explicar os acontecimentos que nós não compreendíamos, os nossos medos, e aí atribuímos isso a um ser fictício, algo da nossa criação, certo? Então nós não sabemos se Deus ele é pura e simplesmente uma criação social, se é algo inato do homem, e sendo inato é porque Deus existe e permite que nós o imaginemos e sentimos, coisas que os espíritos adoram dizer, mas nós não sabemos. Agora, voltando especificamente à sua pergunta, me parece que eu preciso concordar com o Rodolfo, que a concepção, o Deus espírita é um Deus cristão.
disso aí eu também não tenho nenhuma dúvida. E assim, não sei se é algo bom, não sei se é algo ruim. Sinceramente não parei para refletir sobre isso, mas sem dúvida alguma ele é um Deus cristão, tanto que o Espiritismo se coloca, né, embora as outras religiões façam chacota de nós por causa disso, se coloca como sendo uma religião cristã. Acho que só para não nos estendermos mais nesse ponto é exatamente isso. Dayan, mas isso o Espiritismo do Evangelho segundo o Espiritismo para frente. Você acha que essa ideia já está no Livro dos Espíritos, como o Valdir perguntou? Não. Vejam, nós temos dois marcos aqui que o Valdir já deixou muito bem claro. O Livro dos Espíritos, ele é o fundador da coisa, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele já é, eu não diria um divisor de água, mas um definidor do caminho que o Espiritismo vai tomar, certo? Um caminho religioso com forte influência cristã, notadamente católica. E no Brasil, então, isso é levado à enésima potência. Então, sim, em dois momentos distintos. E a introdução que o Valdir fez, me parece que ela é muito pertinente e muito correta, no sentido de nos lembrar que o Kardec já dizia isso, que não interessa a religião que você tem. Isso não te impede de ser espírita. Ele vem como um complemento dos ensinamentos que a tua religião te passa. Ou no mínimo, ele te abre as portas para um outro conhecimento que, em tese, não deveria entrar em conflito. Só que quando vem o Evangelho, bom, aí a coisa muda de figura, aí acabou. Como é que você vai pegar um muçulmano moderado, de mente aberta, um adepto de qualquer religião afro hoje em dia e chegar para eles e dizer assim, apesar de suas entidades e de sua concepção no sagrado, entenda que se você não seguir o evangelho já era, entendeu? Não tem como. Deixa eu aproveitar esse ponto que vocês estão levantando, porque aqui eu acho o momento exato que a gente pode cruzar para o elemento seguinte, porque a gente está deixando a discussão sobre o que os espíritas pensam acerca de Deus para como os espíritas devem se relacionar com Deus. Vocês fizeram vocês cruzaram o Rubicão, que é o ponto problemático da coisa, onde os espíritas iniciaram o seu movimento de definição de si mesmos como uma classe reconhecível dentre as demais religiões. Minha opinião, pelo menos. Isso que você, Dayan, está levantando e que o Rodolfo estava apontando como um problema significativo do como é que alguém teve a orientação vinda do próprio Deus sobre como é que ele deve se comportar, quais atos são realizados para adorar, louvar, reconhecer a grandeza, o que você quiser, ouvinte, como termo cultural. Como é que esta pessoa, este indivíduo culturalmente educado dentro de um certo contingente de normas entregues pelo próprio Deus, pode se adaptar a uma nova proposição moral consequente da ideia de que existe vida após a morte, de que você pode conversar com aqueles que morreram. O que eu estou propondo aqui é que nós agora analisemos como os espíritos nos dizem que nós devemos realizar esta relação com a divindade. E mais para o fim eu vou chamar de volta ao assunto que vocês estavam iniciando agora. Dayan, como você estava falando por último sobre isso, a gente vai continuar contigo. Há muita divergência na comunidade cultural cristã sobre se você deve realizar atos de adoração. E aí, ouvinte? Rezar, ir à missa, ir ao culto, ir ao evangelho, enfim, o que você achar que é ato de adoração. Individualmente ou comunitariamente. E há alguns problemas mais antigos e mais tradicionais acerca do comportamento do fiel para com Deus. Primeiro, como é que eu posso me relacionar com a ideia de sacrifícios, que veio se elaborando das eras mais antigas até o momento presente em que você pode passar o cartão de crédito na igreja. Ou como é que eu me relaciono com a ideia de guerra santa, ou de guerra do bem contra o mal, como a gente tem ouvido bastante no cenário político brasileiro hoje. Nós estamos numa guerra santa contra o mal. Dayan, como que o fiel, como que o crente espírita deveria se relacionar com a divindade neste contexto individual e comunitário? O que os espíritos nos falam sobre isso? Bom, Valdir, cada um desses temas aí
que você cita, eles são tratados, né, no Livro dos Espíritos, ainda que não de forma aprofundada, mas eles tocam em todos, e algumas com as abordagens bastante bem interessantes. Mas no que diz respeito a essa questão da adoração, os Espíritos dizem que uma adoração coletiva, ou este ato de se reunir em prol de um mesmo objetivo de forma coletiva, ele teria mais força, por exemplo, para atrair, né, os bons espíritos. Por conta do quê? Dessa comunhão de pensamentos, né? É a volta ao velho ditado de que a união faz a força. Dizem, entretanto, que a adoração ela é individual, por óbvio, que ela tem, né, o seu valor, assim como poderíamos exemplificar numa meditação, no exercício de boas ações, que elas acabam fazendo mais bem para nós, né, do que para quem eventualmente a recebe. Então, essa é como eles nos colocam. Nós podemos fazer tanto um esforço individual quanto o coletivo, mas que o coletivo ele teria muito mais, vamos dizer assim, força, né? Ele teria muito mais capacidade de movimentar certas realizações, vamos dizer assim, de permitir, né, isso. No que diz respeito a práticas muito antigas que nós tínhamos de adoração, como, por exemplo, sacrifícios, me parece que a ideia central é de que, isso é inútil. Decorre da nossa incapacidade de compreender Deus e, portanto, a nossa incapacidade de perceber aquilo que seria ou não agradável a Deus. Daí que os sacrifícios não poderiam ter outra origem senão a própria ignorância da raça humana. Confesso que com isso, eu confesso que eu mesmo concordo com isso aí plenamente. Não sei se está certo, não sei se está errado. Mas na minha concepção, a coisa é bem por aí. Eu não sei o que agrada a Deus, mas eu vou oferecer para Ele aqui coisas que me são muito caras. Então eu sacrifico minhas galinhas, que seriam minha fonte de alimentação. Ou meu boi, que aí acabo com a minha família, porque eu matei o único boi que eu tinha, mas é para essa criatura saber que realmente eu amo, eu adoro e eu sou temente a ele. Aí eu acabo com a minha criação toda em sacrifício. Até chegar ao ponto de que isso não é suficiente, e aí eu resolvo matar um outro ser humano. Um filho, dar um filho em sacrifício supremo a Deus. Quando eu já não acho tão legal, eu passo então a sacrificar meus inimigos, porque ainda é uma vida, é um negócio importante, já não é tão doloroso para mim, mas ainda assim pode ser que agrade também esse derramamento de sangue. E os espíritos dizem exatamente isso. Olha, isso aí sinceramente, velho, vocês são ignorantes demais. Isso aí é pura ignorância. Como vocês não sabem como agradar a Deus, vocês inventam essas maneiras. Ainda bem que vocês já pararam, assim, de grosso modo, com essas coisas, porque realmente não dá, né? Além de ser inútil, porque não tem efeito nenhum, não produz qualquer tipo de efeito. Mas, enfim, parece que o caminho é por aí. Eu acho que nem poderiam os espíritos, né, falar nada diferente disso. Mas você tocou num ponto que incomoda demais e que é muito atual, que é essa questão da guerra, em especial, né, de uma guerra santa, que, né, na real, isso já é uma contradição em termos. Porque uma guerra é um negócio brutal, é um negócio cruel, é um negócio violento. De regra, movida pelos motivos mais egoísticos, salvo as exceções em que você é atacado primeiro e precisa, obviamente, se defender. Mas quem iniciou queria te conquistar, queria te dominar, queria o teu território. Na pior das hipóteses, queria a matéria-prima que existe no teu território. Então ela parte já de um princípio egoístico, certo? E não pode haver uma santidade num ato dessa natureza. Portanto, guerra santa não existe. Mas os cristãos fizeram a guerra santa contra os muçulmanos. Bicho, foi a coisa mais estúpida na história que os católicos já fizeram. Bom, talvez não a coisa mais estúpida, né, mas uma das três mais, porque nós não podemos esquecer também da Inquisição, né?
que está entre, com certeza, os top 3 aí. Ou da tomada da América do Sul, né? Justificação da escravidão dos negros, o genocídio dos índios e o abuso... Você quer realmente fazer essa listagem? Abuso sexual de crianças, jovens, adolescentes, isso foi agora e ainda existe. Bom, enfim. Não, eu estou falando em número, do estrago, né? Em se tratando, já que o Valdir falou de Guerra Santa, esse foi um estrago que não foi pequeno. Né? Você está falando de e ainda levaram a pior das cruzadas. Extermínio de populações. Cruzadas. Exatamente. Com a primeira Inquisição, que a segunda foi até um pouco menor do que a primeira, mas enfim, beleza. Entendi o seu ponto. Enfim, porque assim, não dá. Como a guerra é algo destrutivo, extremamente destrutivo, por óbvio ela não pode ser algo santo, ela não pode ser algo santificado, né? Embora claro. tenhamos, enquanto humanidade, justificado isso, né? E aí, especialmente falando das religiões cristãs, mas não são os únicos que fazem guerra, mas como nós temos nelas um mandamento muito claro que é o amor ao próximo, né? E não fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem conosco, então partir para a guerra parece que é um negócio absolutamente contraditório a esses ensinamentos, né? O que eu acho interessante já aqui para encerrar, Valdir, é que os espíritos afirmam e eu achei isso muito legal, que todos os povos adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que eles deem. Eu achei isso legal pelo seguinte, são concepções, os espíritos dão a entender o seguinte, bicho, existe essa inteligência suprema, ele é a mesma para todo mundo, vocês todos vivem num sistema, né, vamos dizer assim, concebido por essa inteligência, mas vocês o percebem de maneira diferente e dão nomes diferentes para a mesma coisa. E aí vocês ficam se matando em nome da mesma coisa, não faz sentido. Não é porque um deu o nome de Alá e o outro deu o nome de Deus ou Yahvé que vocês estão falando de coisas diferentes, vocês estão falando da exata e mesma coisa. Por que é que vocês estão, então, se matando pela mesma coisa? Não faz sentido, ou pelo menos, como eles colocam, não faria o menor sentido. O meu Deus não é melhor do que o Deus do outro, ele é o mesmo Deus. Ele só parte de uma concepção diferente. Essa concepção, me parece, inclusive, respeita o quê? Respeita a nossa cultura, ou a cultura individual, respeita também, né, o grau de desenvolvimento, enfim, né, intelectual ou não, mas cultural, enfim, de cada povo, de cada região do planeta. Vocês estão errados porque vocês não respeitam as concepções que vocês têm, sendo que todos estão concebendo a mesma coisa. Eu achei isso bastante interessante, porque o problema não está em Deus, né? O problema volta para nós. Vocês estão fazendo confusão, só isso. Vocês estão achando que existem coisas diferentes porque o fulano deu um nome, ou que ele entende que essa coisa, esse algo supremo, né, de uma forma e você entende de outra, que vocês estão falando de duas coisas diferentes e não é. É a mesma coisa, só que a limitação de vocês não permite que vocês vejam isso. Isso eu achei uma sacada top. E, cara, como é que um espírita pode propor... Como é que a gente chegou ao ponto, na verdade, que nós temos hoje de um Deus completamente católico, cristão, protestante, o que for, partindo de uma ideia tão generalizante quanto essa? Porque ou eu aceito a ideia dos espíritos de que Deus não é conhecível, eu não posso saber quem ele é, de que ele está no começo de tudo, e ele é um só para todos. E não importa muito se o sujeito chama ele de A, B ou C, ou exerce os seus ritos de relação com a divindade de forma A, B ou C, e nós terminamos num espiritismo que repete de uma forma mais pobre, digamos, a relação religiosa que os protestantes tradicionais e que os católicos tradicionais têm com a sua própria divindade. Isso, para mim, é um fenômeno. Eu adoraria ser antropólogo e conseguir mapear isso. Como nós saímos de uma ideia tão multiculturalizante, talvez, tão aceitável em termos de uma relação intercultural para o que nós temos hoje. Não, você cedo ou tarde vai ter que aceitar Jesus, que é o que a gente diz no Espiritismo, né? Você vai ter que reconhecer cedo ou tarde que Jesus
é assim ou assado, ou você, protestante, que tem regras X ou Y sobre a moral, um dia você chega lá é porque você precisa dessas regras para viver, porque senão você não vai evoluir. Enfim, nós viemos num avançar constante de afastamento dessas ideias que me parecem muito boas que estão no Livro dos Espíritos. Rodolfo, eu tinha uma outra pergunta para te fazer, mas se você quiser comentar alguma coisa sobre isso... Mas assim, já que o Dayan falou... Você falou que não é antropólogo e queria saber, o Dayan fez referência, então, longe de chamar a responsabilidade por meio do discurso de autoridade, muito longe de fazer isso, embora eu seja uma autoridade, de certo modo. Então, mas me deixa fazer basicamente um apontamento, vou apontar mesmo. A resposta é muito simples: poder. Genericamente falando, é a melhor resposta. Esse Deus bonzinho, que fala muitas línguas, que não tem nome, que tá em tudo, que é puro amor e etc., não organiza comunidades, não expulsa os inimigos, não mobiliza as massas. Poder. Todos os estudos históricos apontam para o mesmo caminho, sejam eles histórico-antropológicos, sejam estudos relativos ao funcionamento das sociedades como um todo, e há menos tempo, mas indo na mesma direção, a psicologia contemporânea, né? E aí, ouvinte não é psicologia do Divaldo, não, viu? O psicologismo divaldista. Eu tô falando de psicologia de verdade. Sabe no que eu tava pensando ontem, partindo das suas perguntas, Aldir, agora? Eu tava vendo um post, até recomendo pros nossos amigos aí que estão nos ouvindo, que acompanhem lá a página da Juliana Cavalcante. No Instagram, o Instagram dela é Juliana_Cavalcante, com I, _14. A gente vai deixar descrito aí na apresentação do episódio. Ela tem alguns cursos online sobre história do cristianismo, sabe? Ela é doutora, então recomendo muito. Eu tava vendo um post dela essa semana sobre o culto a Maria, e a partir de quando ele foi estabelecido no Concílio de Éfeso, né? E aí eu tava refletindo assim rapidamente sobre como o culto a Maria passou a ser um elemento fundamental do espiritismo nas últimas décadas, né? Nós notamos isso dentro dos centros mas claro, para mim, mais uma vez, de Chico a Divaldo, a gente tem as explicações que a gente quer para esse espiritismo hegemônico, né? Mas eu tava me fazendo perguntas assim um pouco mais estruturais em termos de história. Eu até ia mandar uma mensagem pra Juliana, perguntando justamente pra ela, se ela falou assim: olha, Juliana, o culto a Maria é essencial, ele precisou repor os cultos a Deméter, por exemplo, né? Mas aí, depois, a minha mente, divagando, falei, cara, todas as grandes culturas religiosas têm um sagrado feminino. Todas. Embora o cristianismo seja patriarcal, não é à toa que a gente chama Deus de pai, né? Júpiter era chefe do panteão romano, Zeus era chefe do panteão grego, logo o cristianismo não poderia ter um chefe, mesmo que apenas um, que não fosse um homem. Ah, mas Zeus não era pai, Jesus é pai, Deus é pai, né? Yahvé é pai e tal. Tem um monte dessas discussões. Zeus, Hades e Poseidon mataram, né? Se livraram do pai. Enfim, não é a mesma coisa, mas é assim. Eles são homens e são homens dominantes e hegemônicos, né? Mas em todas as grandes culturas religiosas havia mulheres importantes. Então, se os romanos não tinham como chefe do seu panteão uma mulher, não era desprezível a importância que algumas entidades sagradas tinham no panteão grego e romano, e eram mulheres, como as deusas tão influentes, né? A deusa Artemis, por exemplo, como Atena, obviamente, ou como Deméter, né? E aí Deméter é muito importante porque todas as grandes culturas religiosas têm uma deusa importante relacionada à agricultura. E a agricultura é o quê? A agricultura é fertilidade. A agricultura, onde mais óbvia é a relação entre vida e alimentação do que na agricultura, do que na amamentação dos filhos. Quando você junta duas coisas como a agricultura e a amamentação, obviamente é necessário reconhecer que uma das forças mais poderosas da natureza é a mulher. E veja, eu tô falando aqui de uma perspectiva histórica cultural, tá? Então assim, os homens querendo criar uma doutrina religiosa para manter suas comunidades em ordem, poderiam até ter um chefe de panteão masculino, mas não poderiam deixar de reconhecer a importância que tem a nutrição, seja da terra, seja dos bichos.
E como os homens não alimentam os bebês, são as mulheres, né, você precisa conquistar esse voto. Até hoje, como citam lá os autores do livro A Bíblia Desenterrada, né, 2 grandes arqueólogos judeus explicando justamente sobre os mitos que nós concebemos acerca do judaísmo antigo, até hoje em Israel, nas escavações arqueológicas feitas por profissionais da arqueologia de verdade, não essa arqueologia bíblica, esse negócio todo não existe, né? Isso é teologia. Arqueologia de verdade, as 2 maiores representações de imagens sagradas desenterradas, com uma frequência, em quantidade, frequência, são o tal do bezerrinho de ouro, o tal do bezerro que seria de ouro, né? E uma deusa com os seios fartos, né? Azerate. Então, assim, o culto a Maria, obviamente, precisava ser criado. Ele precisava se impor. Não dava para ficar só com Deus Pai ser uma referência feminina, porque senão as pessoas não iam deixar de seguir seus cultos particulares com relação a essas entidades. E aí no Espiritismo tava faltando, rapaz. No Espiritismo tava faltando, porque o Espiritismo tinha uma lacuna séria, né? Assim, tem esse Deus sem nome que o Dayan citou. Deus sem nome já é difícil. Como é que eu vou implantar organização? Como é que eu vou meter ordem na comunidade? Como é que eu vou botar senso nas pessoas se eu não tenho nenhum nome para evocar? Então, se eu já tenho porque Deus, pro ouvinte, né? Não, mas Deus é Deus, qualquer Deus é válido. Não, gente, os deuses têm nome. E Deus é um nome. D-E-U-S, ok? É Yahvé. Assim, é o Deus que foi dado o nome para ele, para organizar as comunidades judaicas antigas e acabar com a polifonia de Deus, né? Então nós seguimos Yahvé, que a gente traduz por Deus, mas no fim é Yahvé. E os americanos têm até uma história engraçada, os ingleses têm até é engraçado para nós lermos sobre isso, né? Que Lord, L-O-R-D, não é Lord, não se usa a palavra Lord para falar de Deus à toa, entendeu? Não, porque a gente traduz Yahvé por Deus e por Lord, tudo isso é a mesma coisa. Você tá dando o nome de um chefe pro negócio. Então, assim, o Espiritismo não podia, Dayan, chegar e dizer assim, não, existe um Deus que é uma coisa bonita, que vale pra tudo, que é um abstrato geral e que qualquer um pode seguir. Não, cara, Deus é Yahvé, nosso Deus é esse aqui, que é o mesmo do resto do pessoal que tá aqui do lado na nossa cidade, é o mesmo Deus. E aí nós, assim, precisamos também de uma mulher, porque senão a gente perde voto. Bota uma mulher junto aí também. Entendeu? Então, esse culto a Maria reinventado no Espiritismo, que é muito recente, ele atende a uma necessidade sociológica, antropológica e psicológica, né? Inclusive, Maria cuida dos suicidas, né? Dos carentes. Quem é que quer cuidar de suicida? Quem é que quer cuidar de suicida? Não, né? Ninguém cuida de suicida. Os suicidas, eles vão pro inferno. Eles não são nem enterrados no cemitério. Não tem missa para suicida, né? Você não faz missa de 7º dia para o suicida. Então o Espiritismo foi lá, temos um trunfo. Vamos pegar aí a mãe dos necessitados e botar ela para cuidar dos suicidas. Eu não tô querendo dizer com isso que a Ivone Pereira, ao psicografar memórias de um suicida e dizer que discípulos dela cuidavam dos suicidas, não foi ela quem criou isso, tá? Só para deixar claro. Não tô dizendo que ela escreveu um livro inventando uma história para cumprir as finalidades que eu estou apontando. O que eu estou dizendo é que ter uma história como essas num livro importante caiu como uma luva para uma organização político-religiosa como a FEB expandir a influência do Espiritismo, agregando aos seus cultos exteriores a devoção a uma entidade mulher. Como toda religião tem, não poderíamos ficar sem uma. Então a gente trouxe a mãe de Jesus, que não o concebeu por meio de relação sexual. Afinal, o corpo de Jesus foi plasmado por 1000 anos, se aproximando da atmosfera terrestre, não sei o quê, né? Continuam tendo essas coisas no Espiritismo. Ponto. Meu ponto é esse. Voltando ao começo, essas coisas todas são criadas para organizar comunidades. Pô, é poder. O motivo é óbvio, poder. Tá, assim, Rod, eu tava aqui pensando em você, enquanto você falava, no que o Dayan falou, e nós temos, desde o começo do nosso episódio, defendido um ponto, que é nada brota da terra quente. É uma expressão muito do norte, assim. Deus não saiu da terra quente, Jesus, a religião, o espiritismo, nada disso saiu da terra quente. Não veio do nada. Apareceu a partir de uma criação de algumas pessoas. No caso do espiritismo, como o nosso ouvinte sabe, não foi Kardec quem criou o espiritismo. Ele não é um John Smith que criou os Mormons. Tirou lá, do nada, o livro sagrado dos Mormons. Os espíritos, como nós temos repetido durante muito tempo aqui, são diversos. Eles representam um certo grupo cultural. Eles são diversos, mas eles não são totais. Nós, como o Rodolfo falou hoje já, não temos espíritos africanos, temos um espírito indiano que parece muito mais inglês que indiano durante a comunicação.
já no céu e inferno. Mas não temos espíritos sul-africanos, não temos espíritos da América do Sul, da América do Norte, da Groenlândia, não temos espíritos da Austrália. Então nós não temos manifestações realmente muito diversas. Nós temos um grupo de espíritos europeus comunicando-se conosco no século XIX, com todos os elementos culturais que a Europa, e pior, a França do século XIX tinha. A sua percepção de superioridade cultural, de dominância econômica, de capacidade de julgamento sobre o que é aprimoramento, desenvolvimento, superioridade, etc. Isso, me parece, reflete um tanto nas perguntas que estão neste capítulo da Lei de Adoração. As perguntas que eu pedi para o Dayan analisar são perguntas que refletem francês médio. Provavelmente era católico, na pior das hipóteses protestante, duvido ateu. E que perguntam aos espíritos procedimentos típicos de religião. Como é que se reza? Rezo junto? Rezo sozinho? Faço sacrifício? Não faço sacrifício? Devo praticar uma religião sem acreditar nela? Faço guerra santa? Não faço guerra santa? Ele está querendo saber aquilo que ele está assumindo uma nova religião. O Rodolfo, no começo, havia comentado, Deus contou como é que ele deveria ser adorado, o que você deveria fazer para segui-lo nas religiões tradicionais. Nesse instante, os espíritos não contaram como é que o Deus espírita queria que as coisas fossem feitas. Então eles estão perguntando, olha só, Deus novo, os outros deuses todos sempre me contaram, eu tenho que sacrificar um animal, eu tenho que louvar uma virgem, eu tenho que fazer a guerra contra o infiel, eu tenho que acumular ouro na igreja, enfim, tenho que comer um pedacinho de pão com vinho. Como é que eu faço? Como é que eu faço para louvar você? E o Dayan nos trouxe algumas considerações dos espíritos sobre isso. E que, na minha percepção, no fundo, o que os espíritos estão dizendo, dentro da polifonia deles, faz o que você quiser. Não faz muita diferença se você vai rezar em conjunto ou sozinho. Ou não faça sacrifício, porque os outros seres têm direito à vida. Não faça o que quiser, não, né? Porque não faça sacrifício, porque os outros seres têm direito à vida. Não faça guerra santa, porque guerra é ruim. Só que os espíritas perguntadores não param por aí. Eles continuam com outro grupo de perguntas sobre como é que nós deveríamos nos relacionar com o Deus do Espiritismo. Esse Deus que, no fim das contas, não nos conta, não nos diz o que ele quer da gente. Não diz, olha, você tem que fazer isso ou aquilo. Então, Rodolfo, ainda dentro dessas preocupações muito mundanas, muito naturais da cultura do século XIX francês, os espíritas querem saber se Deus prefere um certo tipo de prece a outro. E é curioso, porque os espíritas usam prece como palavra e os outros cristãos usam outra coisa, né? Oração e reza, normalmente, mas a gente optou por prece, sabe Deus por quê? Querem saber se esse Deus vai perdoar a gente se a gente rezar direito para ele, se sabendo qual é o tipo de prece que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que rezar, se a gente rezar desse jeito, se a gente vai conseguir perdão por aquilo que a gente fez de errado. E, por fim, os espíritas querem dizer, olha, e se eu não estiver nem aí para essas coisas? Pro jeito de rezar, pro perdão de Deus e quiser ter simplesmente uma vida contemplativa. E aí? O que vai acontecer comigo? Nós estamos aqui analisando, refletindo sobre um aspecto tipicamente religioso, que é os espíritas querem saber qual é o procedimento. Guardo o sábado? Rezo de joelho? Rezo em latim? Tenho que rezar com a comunidade? Vou para a caverna? Tomo um banho no rio? Preciso do batismo? Tenho que colocar cinzas na testa? Passo sangue de galinha em algum lugar? Qual é o procedimento que eu preciso para que Deus me proteja, me perdoe? Ou o que acontece se eu simplesmente virar as costas para Deus? Valdir, salvo engano da minha parte, me socorra, por favor, se você se lembra. Isso daí, essas perguntas todas fazem sentido por causa do Evangelho segundo o Espiritismo, correto? Cara, eu não sei, porque eu acho que o Evangelho segundo o Espiritismo faz sentido por causa dessas perguntas. Eu acho que Kardec, ao se deparar com as respostas que ele obteve e com como a comunidade dos espíritas do momento encarou essas respostas, entendeu que era necessário aprofundar os procedimentos acerca da como é que eu sou um religioso. E aí vem o Evangelho. Bom, eu acho que é assim, pelo menos. Entendi. Eu entendi seu ponto. Mas por que eu fiz a pergunta? Eu fiz a pergunta por causa da lei de adoração, certo? Uhum. Porque, como os espíritos, né, ali no capítulo relativo à lei de adoração,
eles, mais uma vez, eles não me parecem ter fechado o assunto ao ponto de criar um guia. Então, a gente tem aqui, por exemplo, várias perguntas sobre adoração exterior, né? E a primeira delas, que é a 653, diz assim, ó, a adoração necessita de manifestações exteriores? E a resposta é bastante sucinta. A verdadeira adoração é a do coração. Daí você lembrou antes o seguinte, escuta, não tem nenhuma utilidade? Tem. A de, por exemplo, favorecer uma assembleia de pessoas a se integrar a pensamentos superiores, né? Se harmonizar com essas ideias, sintonizar a mente do Criador e por aí vai, e o capítulo segue nessa direção. Então eu diria o seguinte, a minha resposta seria basicamente a seguinte, olha, é possível ter uma vida compatível com não só respeito e reconhecimento, mas vivendo como se você estivesse efetivamente integrado ao divino por meio de hábitos simples e cotidianos que remetessem aos valores, aos comportamentos e a condutas compatíveis com a noção de divino que você defende, sem nenhuma outra prática específica, sobretudo sistematizada. Então, assim, posso viver de forma compatível com a minha noção de sagrado, aquela que aprendi nesse espiritismo do Livro dos Espíritos, sem orar, sem ir ao centro, sem fazer evangelho no lar e etc, etc. Me parece que a resposta seria sim, desde que suas ações e pensamentos sejam compatíveis com os valores essenciais defendidos pela noção de sagrado que o Espiritismo do Livro dos Espíritos propõe. Tem o resto, contudo. A gente vive num mundo histórico definido, situado, e então é preciso... Eu escrevi lá no meu livro, né, no Vida, Morte e Vida, assim, não é pouco evitar erros grandes. Evitar erros grandes não é pouca coisa. E um dos motivos pelos quais o Espiritismo continua sendo, entre outras coisas, muito útil aos cristãos que se importam com o Espiritismo, é aprender a evitar erros muito grandes. Então, por exemplo, me parece haver aqui um princípio de simplicidade que vive sendo desobedecido. Você vai às casas espíritas e, pelo amor de Deus, parece que existem competições para ver quem reza na abertura e no fechamento de palestras de forma mais pomposa, de forma mais bonita, com os adjetivos mais bem colocados, quem emociona mais as pessoas. Mais uma vez, para mim, isso aí é uma excrescência cultural criada pela cultura divaldista. Esses apelos super emotivos criou uma espécie de mercado das falas bonitas e pomposas, que pra mim são simplesmente ridículas, porque eu vejo os erros, né, e as pessoas tentando, eu vejo os erros do Divaldo e vejo as pessoas tentando imitar o Divaldo e cometendo erros ainda mais grosseiros, porque você pode falar muita coisa do Divaldo, mas não que ele é um péssimo orador, ou pelo menos que ele não tenha sido ao longo da vida em algum momento um bom orador, e ele foi. Pra mim, um orador com pouco de importante a dizer, porque se preocupava mais com a forma do que conteúdo e que acabou criando uma cultura ruim relacionada a isso. Eu vejo hoje essas práticas como um excesso. Lembra da frase, o silêncio é uma prece, popularizada pelo Chico? Então, assim, por isso que eu ainda acho que um certo resgate do Chico Xavier. O Chico Xavier é muito importante para o espiritismo brasileiro. Ele é a personalidade, ele é a pessoa, ele é o ser humano mais importante da história de todo o espiritismo, eu acho. De todo o espiritismo, assim. Se a gente um dia descobrir que nenhum daqueles espíritos existiu e era tudo invenção da cabeça dele, eu acho que com relação ao Chico, daria para você, em algum ponto, chegar lembra aquele argumento que diz assim, apesar de tudo ser um folclore, mesmo os folclores têm algo de bom a passar? Então esse seria o caso do Chico. Como imagem pessoal, por exemplo, me parece ainda sob muitos aspectos irretocável, né? Em vários aspectos irretocável, né? Então eu recomendo às pessoas que, se estiverem convivendo com um espiritismo, digamos, repleto de práticas exteriores em excesso, centros organizados demais, né, cheios de pompa nas suas hierarquias. Quer ver uma coisa que me dá um pouco de... né, aquele sentimento assim, não tem condição. Aquela musiquinha antes das palestras é muito legal, o coral ajuda a concentrar. Virou uma máquina cultural esse negócio de fazer coral em centro. Tem centro que vive para as pessoas poderem... Na verdade, a religião, de modo geral, existe para ocupar as pessoas, né? Entre outras coisas. E aí, quando você chega no centro e vê que o coral ocupa mais espaço que a instrução que vai ser passada e que existem hierarquias no coral, hierarquias nos atendimentos, essas práticas são só
confusão. Então, o Dayan se referia aos sacrifícios, e é bom lembrar aqui que nós não estamos fazendo crítica ao modo como os fiéis de outras religiões veem as suas próprias religiões, tá? Vamos deixar essa nota no ar de modo bem claro, né, Dayan? Nós não estamos nos referindo a como o fiel de uma religião X vê a prática X que é dele e por meio da qual ele chega à sua fé. Nós estamos aqui enfatizando que para o Espiritismo proposto no Livro dos Espíritos, acrescentar essas práticas não é estabelecer uma relação autêntica com o divino. Porque para esse Espiritismo de que estamos falando, a melhor relação que você pode estabelecer com o divino por meio da adoração é agir de modo compatível com os valores que estão defendidos ali. Entendeu? E aí, para mim, hoje a melhor prece é fazer silêncio. É uma escuta consciente, atenciosa, tanto quanto uma busca de melhor compreensão dessas ideias. E pouca coisa sobra. Eu ando pensando até na prece de abertura das palestras, não vou mentir não. Porque nessa vem um Senhor! Aí você tá lendo aquilo e diz assim, gente, Senhor é o nome de um Deus específico. Já é uma contradição. Quando os Espíritos colocam aqui, o Senhor gosta quando... Então, você fala em causa inteligente, depois usa a palavra Senhor. Senhor já é um Deus, dentre outros. Isso me preocupa. Rodolfo, assim, nesse conjunto de dificuldades que a gente enfrenta, decorrentes da herança cultural que nós sofremos, versus as ideias tremendamente avançadas do começo do Espiritismo, das primeiras perguntas que o Kardec coloca, e os interesses que estão em pauta no momento, a gente realmente acaba tendo que lidar com muita sensibilidade sobre aquilo que diminui o sofrimento de alguém, com aquilo que pode fazer aquela pessoa compreender melhor a vida dela e para onde ela pode ir, caso ela decida por um caminho de uma prática religiosa mais minoritária, mais reduzida, mais clean. Me fugiu a palavra agora, mais modesta. Simples. Simples, perfeito, simples. Vocês haviam comentado, antes de eu passar da etapa primeira, em que falamos sobre Deus, para a segunda etapa, em que falamos sobre a prática religiosa, vocês estavam falando sobre como que o indivíduo médio foi educado desde sempre para acreditar num certo Deus, com certas práticas, poderia, de repente, aceitar uma ideia avançada e, ao mesmo tempo, simples, de que o Deus dele é o mesmo do Deus da tribo inimiga, do povo inimigo, que falar com os mortos não é um problema, que as pessoas continuam vivas, etc. E quando eu interrompi vocês para a gente passar para cá, prometendo ao ouvinte que eu retomaria o assunto ao fim, eu me lembrei de um short do Instagram que eu vi semana passada, alguém replicando e eu achei muito bonitinho. Era um sujeito entrevistando uma velhinha japonesa, num desses grandes jardins japoneses budistas, assim, com chafariz, pontes de madeira e tal. E o cara pergunta pra ela assim, se as pessoas no Japão acreditavam num deus budista. E a velhinha olhou pra ele assim com uma cara de... Essa pergunta não faz o menor sentido, sabe? Ela olhou assim, mas olha... Tradicionalmente, no Japão, nós não éramos budistas, nós éramos shintoístas. E o shintoísmo tem um panteão de deuses para muitas das coisas. E isso faz parte da nossa cultura. Quando o budismo chegou no Japão, ele chegou como um pensamento, uma forma de pensar a vida, a realidade, o sofrimento, a experiência. Isso foi incorporado para nós como uma forma de pensar. E os nossos deuses shintoístas continuaram lá. E tudo ficou muito bem. Ficamos todos muito felizes. Eu vi esse vídeo, é muito legal. Muito bonitinho, né? E você vai nos comentários, os comentários tem assim, 3.000 comentários. Temos que mandar mais missionário pra lá. Vocês não vão escapar do inferno. Gente, como é possível? Assim, muito legal assim. Gente, mas eu achava que o Japão era um país avançado. Olha que coisa ridícula, né? Como pode? Eles ainda não conhecem Jesus. Uma enorme quantidade de comentários de gente falando, nossa, o shintoísmo tem vários deuses e o budismo é um pensamento e Jesus, eles não conhecem Jesus. Aí tem um que colocou assim, eu fui missionário no Japão
Eles são pessoas legais. Calma. Olha só, a gente tem que entender que tudo tem seu tempo. Tipo, o cara sendo o brando, o moderado, e dizendo que mais dia, menos dia, eles iam conquistar o Japão. Cara, o cristão não tem jeito, né? Não tem jeito. Não tem, o cristão não tem correção. Então, como nós estamos caminhando para o final, eu vou devolver essa oportunidade para falar sobre isso para vocês. Se vocês quiserem completar algo acerca da dificuldade que é para um religioso aceitar uma ideia multicultural, uma ideia mais permeável à diferença. Não, porque eu tenho essa dificuldade. E também vou perguntar para vocês como é que vocês fazem para adorar a Deus, para se relacionar com a divindade, como é que é essa prática religiosa de vocês. O desigrejado Dayan anda tendo problemas. Começa, Dayan, você. Desigrejado, que coisa horrorosa. Tem uma das perguntas, Valdir, lá do Livro dos Espíritos, pergunta, não vou lembrar o número de cabeça, deixa eu abrir aqui que eu estou com ele aberto, eu acho que é a 649, não tenho certeza. Pergunta exatamente sobre o que é essa tal de adoração, né? E os Espíritos dizem que a adoração, ela consiste em elevar o pensamento a Deus. Eu acho um conceito simples, fofo, tranquilo. Então a gente pode fazer isso de várias formas, né? Varrendo a cozinha, ou no centro, fazendo uma prece, em casa. O mais comum seria rezar. Essa forma de elevar o pensamento a Deus. Mas não necessariamente a única. E eu achei isso fofo, enquanto conceito. Só que, para mim, de novo, como eu já disse lá no começo, né, que eu já nem me importo mais com Deus. Eu nem perco mais meu tempo com Ele. Porque eu não consigo conceber o que seja, eu já nem rezo mais também, incluindo algo que eu não sei o que é nas minhas preces. Percebe? É uma crise. A mesma dificuldade eu passei a ter, por exemplo, de incluir Jesus nas minhas preces. A culpa também dos estudos sobre religião. Porque eu acabei me apegando mais ao Jesus histórico, o ser humano, e menos ao mito criado em torno desta figura. O mito hoje, ele me parece, ele não me convence, percebe? Ele me incomoda. A figura do homem, ela é mais palpável, ela está mais ali, ela é muito mais próxima. Então isso tem me incomodado. Eu me recuso a rezar para um mito. Algo que eu sei que não é, para mim, palpável, verdadeiro, possível, né? Nós não temos a mesma concepção, por exemplo, dos católicos. E Jesus é o próprio Deus encarnado. Nós já descemos, né? O Rodolfo sempre deixa isso claro, nós já descemos o grau dele no Espiritismo. Ele não é Deus, ele é um espírito elevado, de fato, e seria para nós o modelo. E eu já nem acredito nisso. Acho que você, inclusive, já há muito tempo colocou a sua tese, a sua aposta, né, no sentido de que os espíritos, quando foram questionados, né, sobre esse... qual seria ou quem teria sido o maior espírito que já esteve na Terra, para ele não dizer é a Dona Maria que nasceu na Indonésia e que a gente nunca ouviu falar, ninguém sabe o que é e porra, ninguém ia dar valor para isso, pegaram um cara que todo mundo conhecia, afinal foi Jesus. Podia ter sido o Pelé, mas na época ele ainda não era o fenômeno que ele é. Então não dava para ser o Pelé porque ele é tão conhecido quanto Jesus. Mas não dava para ser o Pelé na época ainda porque ele não jogava bola. Não era nascido. Bom, mas aí vem Jesus. Beleza, show. Eu acho que essa sua ideia, cada vez mais eu acho que essa sua ideia ela tem razão de ser, percebe? Eu concordo cada vez mais com isso. Então eu passei a ter uma crise muito grande para me relacionar com a divindade, como outrora eu fiz, especialmente para fazer prece. Quando eu tenho que fazer uma prece pública, então, eu fico agoniado, porque nós temos um modelo de prece no centro. Querendo ou não, nós temos um modelo de prece. Todo mundo começa, né, com Senhor, Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade. Eu já tenho uma dificuldade horrível de proferir essas palavras.
né? Jesus, mestre amado, querido. Enquanto um outro ser humano qualquer, perfeito, para mim tranquilo. Eu podia colocar Rodolfo, querido irmão aqui de luta. Show! Não teria problema nenhum. Estamos brigando aqui, nós dois juntos, nessa vida horrorosa. Fiquei honrado com a referência. Eu, Jesus, Pelé. Né? Todos seres humanos. Eu tenho essa dificuldade, percebe? Eu sempre tive um problema com essa louvação a certas pessoas. As pessoas, por exemplo, para mim, elas sempre endeusaram demais Kardec. Não acho correto. E nem tem razão para ser. As pessoas, e os espíritas, né? Endeusam demais Chico Xavier. Também não vejo razão para isso. Era um médium maravilhoso, um ser humano aparentemente fora, né, do comum, fora do padrão espírita, digno de todos os elogios, perfeito, mas ele era um homem encarnado, cheio de problemas, cheio de encanação, como todos nós somos. E as pessoas não param de ficar endeusando outros seres humanos. Eles podem ser dignos, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de admiração pelo que elas fazem. Mas daí havia um santo, pelo amor de Deus, segue o exemplo, já maravilhoso. Uma homenagem que você pode fazer. Aquele cara, para mim, está correto, ele faz um negócio maravilhoso, merece o meu reconhecimento e se eu puder eu vou agir igual. Perfeito, eu acho isso perfeito. Agora, ficar endeusando, criando mitos, eu acho isso o fim da picada. Então eu realmente tenho tido muitas dificuldades no meu relacionamento com as divindades. Eu tenho optado por me referir àquilo que seria mais próximo, percebe? Uma espécie de culto ao lar, aos seus antepassados, voltando novamente aí aos gregos e aos romanos, e ficar com os meus mortos, cara. Ficar com os meus mortos, meu avô, minha avó, galera que está mais próxima aqui, quem já nos precedeu no túmulo, que eles, sem dúvida alguma, teriam, né, algum apreço, no mínimo, porque o cara é família, né, ele tá precisando de ajuda, vamos dar uma chegada nesse cara ali, do que ficar imaginando ou pedindo para um ser que eu não sei o que é e um outro mito que venha me ajudar que não existe. Se eu tô rezando por um negócio que não existe, velho, isso vai produzir algum tipo de alento para mim ou algum tipo de consolo, eu prefiro focar naquilo que eu sei que existiu, por exemplo, né, que foram meus parentes, enfim, que são meus amigos, eventualmente aí um coitado do meu companheiro, do meu guardião aí, a quem foi designado, que tem que passar esses perrengues comigo. Porque é o negócio mais próximo, saca? Eu acho que a gente não precisa ir tão longe, sendo que já está tudo aqui ao nosso redor. Então é nesse sentido. A minha relação com a divindade, ela tem sido com a criação que ela está mais próxima de mim. Os espíritos do convívio, encarnados e desencarnados, certo? E ponto final. É isso. Tem sido assim. E eu tô ótimo. Eu não quero deixar registrado uma opinião sobre o que eu ainda não decidi. Eu entendo, Dayan, vê como o peso da cultura é enorme. Sem reflexão crítica e sem distanciamento, você não percebe que você, na verdade, era só membro de uma cultura X, dentre outras. O problema é que não perceber significa basicamente o seguinte, é você achar que aquela cultura X é mais do que só uma cultura X, dentre outras. Por exemplo, acreditar que vocês estão certos sobre a realidade enquanto o coleguinha aí do lado não tá. Acreditar, por exemplo, que o Livro dos Espíritos é uma revelação enviada por Deus e que o que eles descrevem é uma realidade objetiva que não pode ser compreendida senão pela leitura desse livro. E esse modo de pensar é igual ao das outras religiões que você questiona ou critica, ou daquelas que você não quer seguir. Com um pouco de distância e reflexão crítica, você percebe que você era igual àquela outra pessoa. Você, o evangélico tradicional, o católico tradicional, vocês até podem ter um discurso moderado sobre a sua relação com a religião. Não sou radical, não faço guerra santa, né? Não quero mal pra ninguém, não quero, né? Tá, mas vem cá, no fim das contas, você é católico, né? Sou. Tem céu e inferno? Tem. Os espíritas vão pro céu? Jamais. Os evangélicos falam disso mais claramente, os católicos nem tanto, né? Mas os espíritas que não fazem reflexão crítica alguma também pensam assim. E eles não sabem que quando eles dizem Senhor Deus, nosso Pai, eles estão sendo cristãos católicos e evangélicos. Depende, né, de alguns detalhes aí. E aí fica difícil. Aí eu entendo o que o Dayan está dizendo, porque é isso. Se Deus é Senhor, ele é o Deus da igreja. Ele não é outra coisa senão isso.
Então, se Deus é pai, então ele é o Deus da igreja. É que Jesus se referiu a Deus como papai. E para os judeus, Deus era rei, né? A gente conta essas histórias nos centros, né? Até hoje. Isso nem é verdadeiro desse modo. Para começar, ninguém sabe o que Jesus de fato disse, porque a gente não tem registro das escrituras, nem das testemunhas originais. A gente tem os registros de Paulo, que não foi uma testemunha. Mas como judeu radical, e Paulo era um judeu radical, ele obviamente está dando testemunho de uma cultura que ele quer alterar. Então, se você quer alterar uma cultura, você começa lidando com os elementos dela. Então, assim, não dá para dizer que Jesus, porque nós gostamos dele, nos deu Nós temos na palavra bíblica a resposta para um Deus verdadeiro e único. O que eu faço, então? Eu tenho procurado tornar as minhas práticas as mais simples possíveis. E aí vou mais ou menos no mesmo caminho que o Dayan. Eu tenho uma visão do sagrado que eu chamaria hoje, veja só, mais panteísta, né? Para não usar a palavra panteísta, eu diria que ela é... Mas aí vai ser chato, que eu vou perturbar o fim do episódio, eu não quero fazer isso. Mas eu diria que ela é mais ontológica, ela é mais parte da... O meu Deus, eu vou repetir vai ser bastante blasé o que eu vou dizer, né? Mas o meu Deus também hoje é mais o Deus de Spinoza, como Einstein disse uma vez. Não esperava outra coisa, Rodolfo, olha só. Meu Deus é mais o Deus de Spinoza mesmo, sabe, assim? E aí, se o seu Deus é mais o Deus da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, ele não tem nome, entendeu? Sobretudo, você não pode pegar emprestado o nome que já tem marca registrada, pô. Você não pode chegar e dizer assim, não, eu tô falando do Senhor Deus Pai, mas não é a mesma coisa que a minha tia que vai na igreja neopentecostal. Gente, é... E a sua tia neopentecostal, ela sem dúvida acha que você que fala com mortos, ou que diz que fala com gente morta, e que essas pessoas ainda te respondem, ela acha que você é uma pessoa com problemas. E você vai para o inferno. Por mais que ela seja doce, gentil, amorosa, carinhosa. Sabe por que ela está indo na igreja neopentecostal da esquina? Porque ela acha que não vai para o inferno, porque ela está lá. Se ela não pensasse realmente nisso, ela não ia. Então, olha só, finalizando. Faço preces públicas no centro por dever de ofício, as mais simples possíveis. Agradeço a comunidade de trabalhadores que desencarnados tentam nos ajudar. E evoco, em nome desse princípio sagrado sem nome, uma espécie de atmosfera que ajude as pessoas que estão ali a se concentrar e a ficarem mais tranquilas. Mas por enquanto ainda estou chamando de Senhor e Deus Pai, porque não tem mais o que fazer. A minha discussão comigo mesmo no caso do centro, sim, então deixo o centro, porque se eu não vou ficar falando de Deus Pai, eu tenho que sair do centro, porque o espiritismo ele é um cristianismo reconfigurado, né? Um cristianismo tradicional reconfigurado como prática social no Brasil. Ainda não sei o que fazer com relação a isso. Pessoalmente, prefiro hoje meditação de atenção plena às preces espíritas. E recomendo fortemente a quem está nos ouvindo que conheça um pouco mais sobre meditação de atenção plena, porque é a coisa mais simples do mundo e hoje me parece muito mais adequada à minha realidade do que essa pedição horrorosa que virou a prática devocional espírita, né? Infelizmente insuportável. Então, a gente está chegando ao fim. Eu compartilho mais, eu acho, da experiência do Dayan do que da do Rodolfo. De ter... Eu, talvez mais tempo que o Dayan, me sinto encanado com a ideia de rezar para um... Peraí, mas explica para os outros, que você está desigrejado também. Sim. Aí, claro que você compartilha. Vocês dois estão desigrejados, aí tá tranquilão, né? Eu quero ver você indo dar palestra, tendo que abrir a palestra e dizendo: querida causa suprema, primária, criadora de tudo. Honrada inteligência que nos guia. Eu quero ver, as pessoas não vão deixar mais você voltar lá. Ente criador, fonte da vida. Duvido. Rapaz, o janeiro foi um mês duro pra mim. Eu fiz um monte de palestra no centro. Então. Querida causa suprema, criadora de todas as coisas. Perdão, querida causa primária, porque você tem que ser querida causa primária. Tirando a zoação dos meninos com relação a Deus, que certamente irá puni-los por isso, eu tenho as dúvidas, ou melhor, dificuldades parecidas com as do Dayan. Só que talvez, como elas são muito mais antigas, elas acabaram se acostumando, se ajeitando também, né? Um amigo já desencarnado costumava dizer que com o andar da carruagem as abóboras se assentam, né? Então minhas
encarnações com isso foram meio que se assentando e eu tomei algumas medidas práticas. Então, eu resolvi nomear uma entidade que me proteja. Então, eu escolhi lá, não sei se é ele, se é ela, mas ele ganhou o nome de ele. Então, quando eu estou no ânimo de uma prece parecida com aquela que a gente conhece na casa espírita, eu me refiro a esta criatura, porque eu vejo como alguém que está, como o Dayan falou, ombro a ombro comigo. Não é uma criatura perfeita, não é um ente de luz, é alguém que vai me ouvir como o Rodolfo me ouviria no café da tarde. E com a meditação de atenção plena, de fato, me ajudou muito a encontrar algo que eu havia perdido quando a desilusão em relação à ideia de rezar para o Deus de Israel se assentou em mim. Eu havia perdido a sensação do misticismo, do místico, que para mim é algo muito importante. Desde a infância, a adolescência, o começo da juventude, a sensação do contato místico durante a prece me fazia muito bem. E quando essa percepção de que este Deus era um pacote enlatado, como uma lata de atum que você pega e que vem com uma série de condicionantes, quando isso se assentou em mim, ao mesmo tempo em que eu perdi este elo cultural, eu também perdi o bônus místico. E eu fui acabar encontrando o bônus místico, né? A sensação de paz, de tranquilidade, de ajustamento por meio da meditação de atenção plena. Ela acabou me oferecendo aquilo que eu perdi por ter estudado demais, digamos assim. Se eu tivesse me mantido mais disciplinado e mais fiel à teologia espírita tradicional brasileira, do movimento espírita dos últimos 50 anos, eu talvez não precisasse hoje estar fazendo este monte de reflexões que eu tenho que fazer. Então, sim, ouvinte, acho que a gente tem um episódio. Alguns haviam escrito nos últimos 2 anos pedindo para que nós falássemos sobre Deus e finalmente nós achamos uma forma e um meio para falar sobre Deus. E antes de encerrar a minha participação no episódio, eu gostaria de ler um trechinho muito curto, de 4 linhas do Livro dos Espíritos, para que o nosso ouvinte saiba o quão ortodoxos nós temos sido nas nossas reflexões sobre Deus e a religiosidade hoje. Dizem os Espíritos, na resposta à pergunta 14, Deus existe. Disso não podeis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vá além. Não vos percais num labirinto donde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. A incentivo dos espíritos, do deixa Deus com seus problemas de divindade e segue o seu caminho com as suas dificuldades de humanidade, para mim foi libertadora. Eu acho que a minha relação com Deus mudou quando eu li isso aqui, como diriam ter dito Jesus, com olhos de ler. Quando eu encontrei essa passagem há uns 15 ou 20 anos, a minha relação com a divindade se alterou completamente para o que ela é hoje. Dayan, Rodolfo, prazer imenso conversar com vocês. Muito obrigado pela paciência e pela dedicação no episódio. Um beijão. Beijo para todo mundo. Um beijo para todos, graças a Deus. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.